Olá, bom dia, bom domingo para você que acordou cedo, está acompanhando a programação da TV Paranaíba. Nós estamos começando mais um Política Cruzada. Hoje nós vamos discutir a questão energética e também a questão hídrica do Brasil, de Minas e também de Uberlândia. Um assunto que está na pauta já há muitos anos e que agora aflorou com uma preocupação maior. Os convidados de hoje são o professor Cláudio de Mauro, professor de Geografia e diretor do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Isso mesmo. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. E também professor Keiji Matsumoto. Bom dia, professor. Professor do Instituto, melhor dizendo, da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia. Duas pessoas que conhecem muito, dois especialistas que conhecem muito do assunto e que nós temos o prazer de receber aqui hoje. A gente vai começar falando da questão em nível nacional e depois a gente discute do Estado e vem falar especificamente de Uberlândia. Vamos começar falando de energia. Professor Keiji, 2001 foi um marco na questão da falta de energia que nós poderíamos sofrer naquele momento. Tivemos apagões, tivemos dificuldade, o governo admitindo que o parque energético não estava comportando. Tínhamos uma crise hídrica, né? Os reservatórios estavam em baixa, o Brasil naquele momento projetava um crescimento que não teria energia para atingir aquilo que estava planejado. De lá para cá, professor, o que foi feito? Se foi feita alguma coisa, teve reflexo? Porque o que nós estamos observando hoje é algo que parece estar pior que aquele momento que nós vivíamos em 2001. Você tem razão, Rick. Porque na realidade, com a crise em 2001, o Brasil foi projetado que fizesse investimento na geração. E se estudou uma matriz energética que houvesse maior equilíbrio entre a geração hidrelétrica, a geração térmica e outras fontes alternativas. O que na realidade aconteceu foi pouquíssimos investimentos nas formas alternativas. E ainda, por aspecto que hoje tem um papel fundamental, que é a questão das hidrelétricas, tem um impacto ambiental muito grande. Então a visão ambiental na construção de novas hidrelétricas, ela é um aspecto que dificulta pelo aspecto da gestão ambiental. Um outro problema que a hidrelétrica pesa, porque as potencialidades de geração hidrelétrica com as hidrelétricas cada vez mais distante dos grandes centros. Então, além de construir uma hidrelétrica no seu custo, de ter seu impacto, existe um custo bem elevado na transmissão dessa energia. E o Brasil, de uma maneira genérica, fez alguns estudos, fez algum aprimoramento, do qual ela tem um sistema que é chamado Sistema Interligado Nacional, onde todas as usinas, de uma forma genérica, estão uma dando suporte para a outra. Mas em novas fontes de energia foram muito poucas. A gente tem usinas que estão sendo que estão localizadas em rios que não estão tendo problema com água. A gente vê Rondônia, por exemplo, agora que os rios estão com excesso, né? Estão fora da caixa, os reservatórios estão com muita energia. Mas o sistema não está interligado, né? A energia que se produz lá, pelo menos as informações que eu tenho, é que não está totalmente integrada ao país. Existem algumas regiões que ainda não estão integradas. Porque existe uma integração das usinas do norte, principalmente do norte, estão integradas entre si no norte, mas não estão ligadas no sistema sul-sudeste. E com isso, então, tem condições de produzir lá, mas a produção de lá não chega para alimentar aqui. É questão de investimento, existem, que a gente sabe, projetos de construção de linhas, mas por uma série de aspectos, talvez econômicos, políticos e tecnológicos, que essas linhas não entraram em operação ainda. Bom, professor Cláudio, o professor acabou de falar da parte estrutural, da parte de linhas, e a gente entra na parte hídrica, né? Por que o Brasil resolveu, se esse planejamento foi certo ou não, hoje a gente está vendo que não é tanto assim, mas por que o Brasil resolveu investir somente em hidrelétricas lá atrás? E não buscou outras formas? Nós temos hoje na Europa diversas formas de captação e de geração de energia. Por que não seguiu esse mesmo modelo? Confiou-se que só as hidrelétricas dariam certo e seria provavelmente mais barato fazer hidrelétrica e que nós não teríamos falta de água no Brasil? Teria sido essa a aposta? O Brasil é um país muito grande de território, que tem um clima tropical, portanto uma quantidade de chuva
bastante significativa, sempre mais de 1.500, 2.000 milímetros. Então, confia-se muito na disponibilidade hídrica. E aparece o ministro, por exemplo, dizer que São Pedro precisa ajudar, quer dizer, ele tem muita fé, só precisa ter obra agora, né? Porque fé sem obra não resolve. Mas o certo é esse, quer dizer, você tem uma disponibilidade hídrica significativa, e o Brasil tem mais do que a Europa. 12% da água doce potável do mundo está no Brasil, só que ela é mal distribuída. Por exemplo, a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro tem baixíssima disponibilidade hídrica, são obrigados a fazer transposições. A região metropolitana de São Paulo faz captação nos rios Jaguari, Atibaia, através do sistema Cantareira, na bacia do rio Piracicaba. O Rio de Janeiro vai captar na bacia do rio Paraíba do Sul. Em compensação, como disse o professor, lá na Amazônia nós temos uma disponibilidade hídrica muito significativa, mas também não podemos confiar exclusivamente nisso. Então nós precisamos ter uma matriz energética que seja híbrida. O Brasil é um país com 8.500.000 km² de sol o ano inteiro. É verdade que têm sido feitos alguns investimentos, houve uma redução significativa no preço da energia térmica, em especial vinda do sol, um pouco na questão da fotovoltaica, mas ainda muito baixo, quer dizer, você precisa ter uma quantidade maior de captação para fazer com que essa matriz tenha outros componentes. A outra questão é a energia eólica. O Brasil tem no seu litoral, especialmente no Nordeste, no Rio Grande do Sul, condições de ventos adequados para a produção de energia. Então nós não podemos ficar exclusivamente fixados na questão da água. E ainda temos as termoelétricas, tanto na produção do bagaço de cana, por exemplo, ou de arroz, né? Como também no petróleo. Quer dizer, então, nós temos que construir um modelo e uma matriz energética que tenha essa possibilidade de flexibilidade. Hoje, como disse o professor, nós estamos trabalhando basicamente com a hidrelétrica e com as térmicas provenientes de petróleo. E isso é alguma coisa muito ruim, porque tem outras consequências. Nós temos que trabalhar... um outro ponto que, no meu entendimento, também tem muita importância é o fato de que, cada vez mais, e principalmente na Amazônia, as barragens hidrelétricas vão ocupar espaços maiores e, consequentemente, produzir mais destruição ambiental. Porque o relevo é muito plano. Na Amazônia, o relevo é plano. A gente chamava de planície amazônica. Mesmo no Planalto, nos planaltos da Amazônia, o relevo é plano. Então, quando você faz, por exemplo, uma barragem, você vai inundar áreas muito grandes, com graves consequências. Olha o que aconteceu em Balbinas, por exemplo, que foi um erro histórico, né? E, com isso, o Brasil passou a captar e produzir energia praticamente a fio d'água. O que significa barragens menores, sem grandes proporções, e aí tem menos água disponibilizada também. É o caso que nós temos aqui no Rio Araguari, né? Que nós temos 2 usinas que já estão com o sistema fio d'água, né? Exatamente. E aí você tem que contar com chuva. Porque, na verdade, esses reservatórios, eles podem atender 2, 3 dias, uma semana, mas mais do que isso já começa a ficar complicado. Precisa de chuva. Então, nós temos que construir esse modelo claramente. O problema é que o setor hidrelétrico no Brasil sempre teve muita autoridade. E teve muita autoridade em relação à água. Você imagina que o planejamento de água no Brasil era feito através do DENAE, né? DENAE. O DENAE é o que cuidava da água do Brasil e definia regras, inclusive, de captação. Que é o quê? O Departamento de Água e Energia Elétrica. Tinha essa função, a água era para isso. Só que nós fomos descobrindo gradativamente que a água tinha múltiplos usos, tem múltiplos usos. Você usa água para a produção de energia, para a produção rural e, consequentemente, para a irrigação. Você usa água para o abastecimento público. Você usa água para a produção industrial. Se não tem bebida, por exemplo, que a matéria-prima não seja água. Alimentação, esfriar fornos, enfim, é enorme a utilização da água e é diversa. Além de pensar também em outros usos, como, por exemplo, o transporte fluvial, marítimo, mas aqui no caso especificamente nós estamos tratando no fluvial, a questão do turismo, que também usa a água como uma fonte. Então, veja a importância que tem a água para nós tratarmos da maneira como tratamos. O Brasil não levou em conta, não considerou a água nas suas políticas centrais, como também não considerou as cidades. As populações vieram para as cidades, dependem de água para se abastecer. O que acontece nas cidades? A gente vai captar água,
serve essa água para a população e depois devolve esgoto para o rio. Mesmo como na situação de Uberlândia, que se diz que já tem 100% de esgoto tratado, que não é uma verdade. A gente sabe que tem bairros aqui que ainda Basta precisam... você andar pela cidade, percorrer os rios, você vai ver o mau cheiro, a colocação de esgotos. Então, veja, nós concentramos a população na cidade, não pensamos na cidade como um foco, vamos dizer, o fulcro, a base do planejamento do país, assim como a questão da água. O Brasil tem que rever o seu modelo de desenvolvimento como um todo. Não pode ficar tratando apenas da questão da água, a questão da energia, a questão da cidade separadamente. Isso tudo está integrado. Nós temos que trabalhar essas questões de maneira integrada. E as políticas de desenvolvimento. Para onde nós queremos conduzir o Brasil? Como é que nós vamos ter uma política de desenvolvimento que seja menos consumidora de água e de energia? Por que nós não podemos aproveitar, por exemplo, numa cidade como Uberlândia, que tem tetos enormes de grandes indústrias, da universidade, para captar água de chuva, por exemplo, para nós usarmos para usos secundários, seja para regar as nossas plantas, para lavar os nossos quintais, né, para descarga nos nossos sanitários? Por que nós não podemos aproveitar essa água? E a energia solar, por que nós não podemos aproveitar também nos nossos prédios, na nossa maneira de produzir? Então, nós temos que pensar numa outra cultura, num outro processo civilizatório, eu diria. Tá certo. Vocês já perceberam que o assunto aqui vai render e muito, né? A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Vamos tomar uma água e voltamos daqui a pouco com o segundo bloco.